Primeiramente, bom dia a todos, graça e paz. Hoje eu estou aqui para falar de um tema no qual eu me familiarizo muito bem. Falar sobre a família do pastor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Crislene, como o Ronildo já apresentou. Eu sou filha de pastor, sou parte integrante de uma família de pastor. Então, eu sei um bocadinho aí dos dilemas e de tudo aquilo que ser da família do pastor representa. Bom, aqui. Isso. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre alguns termos que, de alguma forma, rotulam o que é a família de pastor. E eu acho que todos conhecem, todos já ouviram esses termos. Por exemplo, aquela família pastoral, ou então a família ministerial, a família sacerdotal, a casa pastoral. E eu gostaria de começar desmistificando um pouquinho esses termos. Por quê? A sensação que a gente tem quando a gente fala família pastoral é de que não apenas o pastor exerce a função de pastor, mas parece que toda a família tem que seguir na mesma linha. Todo mundo precisa ser um pastorzinho, a esposa, os filhos, todos precisam exercer a mesma função. E isso acaba gerando um rótulo mesmo, um rótulo de que todos que estão ali precisam ser da mesma maneira que o pastor. E por isso que, para começar, eu usei a família do pastor. Não é a família pastoral, não é a família sacerdotal, não é a família ministerial, é a família do pastor. E esses termos, ele acaba gerando uma família sem nome, uma família sem identidade. E por quê? Família sem nome pode ser até clichê, né? Porque a gente vê tantos livros, a esposa sem nome, os filhos sem nome. Mas eu acho que é um termo, que é uma nomenclatura que se encaixa bem nessa família, que é a maneira como ela acaba se tornando no meio do ministério do pastor. É uma família sem nome. E dentro dessa família sem nome, a gente encontra a esposa sem nome. E quem é essa esposa sem nome? Geralmente, aquela esposa sem nome é aquela que todo mundo chama, às vezes, quando vai pregar num culto de domingo ou num culto da semana, as pessoas falam, quem vai pregar hoje? A esposa do pastor. Quem vai? Chama a esposa do pastor para a festa do fulano. Chama a esposa do pastor e esquece que ela tem um nome, que ela é a Maria, que ela é a Cláudia, que ela é... Esquece do nome que ela tem. E eu trouxe uma frase que eu achei muito interessante, é de um pastor que ele chama Cássio Martins. E ele estava numa reunião de pastores, como uma reunião de hoje aqui, cheia de pastores, só que as esposas estavam juntos. E eles discutindo sobre a questão de que o pastor não é cuidado, de que o pastor às vezes é uma ovelha sem pastor. E no meio dessa reunião a esposa levantou a mão e falou a seguinte frase: se o pastor é uma ovelha sem pastor, imagine a esposa de pastor. Ela não tem direito nem ao próprio marido. Infelizmente, essa é a realidade de muitas esposas de pastor. É a realidade que, mesmo o pastor sendo uma ovelha que não tem pastor, quando ele chega em casa, muitas vezes ele tem com quem contar, com quem desabafar, com quem vomitar toda aquela ansiedade, todas as suas dores, e ele conta para sua esposa. E a esposa, ela não só escuta o problema do marido, como ela também tem o conflito com os filhos, tem também todos os problemas que os filhos trazem para ela, o problema que às vezes a igreja traz para ela, e tudo aquilo ela vai colocando dentro de si, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. E aí resulta no que a gente vê por aí, vê muito, muito constante, que são separações em família de pastor, pastores separando, adultérios.
E quando não, um casamento infeliz, que vai empurrando com a barriga e fica anos e anos empurrando com a barriga. Ou se não, são esposas que começam a desenvolver quadros de depressão, síndromes de exaustão, e um tanto de outras patologias emocionais, tanto de outras doenças emocionais, que refletem tudo isso que ela vai guardando. Esse guardar um tanto de coisas, ele se reflete em algum lugar, ele precisa sair de alguma maneira. E aí ele sai com problemas conjugais, ele sai através de problemas emocionais. E tem os filhos também. Quem são os filhos sem nome? Bom, eu trouxe uma frase também do Velasque Filho, e ele fala: a esposa do pastor também é alvo de vigilância dobrada, mas os mais sacrificados talvez sejam os filhos. Eles devem ser modelos para todos, sem direito a serem crianças ou adolescentes normais. E como os demais de sua idade, os problemas que afetam a vida conjugal do pastor ou que envolvam os seus filhos não podem ser de conhecimento da comunidade. Eu acho que esse pedaço de que eles devem ser modelos para todos é muito real. E eu falo isso por experiência própria. Eu vou contar um exemplo que talvez, não sei se algum pastor já foi filho de pastor e talvez vai saber bem do que eu estou falando. Eu lembro que quando eu era criança, como toda criança, eu gostava muito de brincar, gostava muito de correr, era muito ativa. E durante a semana não tinha cultinho de criança ou escolinha. Então eu gostava muito de ficar no pátio da igreja brincando, correndo. E isso às vezes atrapalhava o culto. E engraçado, que tinham várias crianças junto comigo brincando. Mas quando vinha o obreiro chamar a atenção, adivinha de quem que eles chamavam a atenção? Da filha do pastor. E aí eles chamavam e falavam, olha, e eu tinha uns 7, 8 anos, e ele chegava e falava assim, olha, você tem que entrar para dentro da igreja, ficar quieta junto com seu pai. Você é filha de pastor, você é filha do pastor, você tem que dar exemplo. Se você ficar correndo, as outras crianças também vão ficar correndo na igreja, também vão fazer bagunça na igreja. E aí a gente não consegue controlar. E eu lembro que eu era criança e talvez eu nem entendesse muito o que é injustiça. Mas eu pensava, poxa, qual que é o problema do meu pai ser pastor? E o que isso tem a ver com eu ficar aqui fora e as outras crianças, eu ter que ser modelo? E eu ficava, gente, eu ficava pensando, eu vou para dentro, mas eu estou indo para dentro, mas não estou entendendo por que eu estou indo para dentro. E eu acho que esse é o dilema de todo filho do pastor, e não só na infância, mas durante a adolescência, durante a juventude, depois que casa. E na adolescência também, filhos de pastor geralmente têm que ser seres quase que assexuados, não podem sentir nada, não podem gostar de ninguém, não podem se apaixonar por ninguém, porque eles têm que ser santos, têm que ser seres quase que angelicais. E isso começa a gerar alguns dilemas na família de pastor. E um dos dilemas é a idealização. E interessante é que muita gente se fala, poxa, a igreja idealiza tanto a mim e a minha família. E pode-se pensar numa estrutura de retroalimentação. Ou seja, as idealizações surgem entre ambas as partes, igrejas e pastores. Todos contribuem para isso acontecer. É muito interessante quando a gente ouve pastores falando sobre isso, ou até mesmo os filhos e esposas. Poxa, a gente é muito idealizado pela igreja, a igreja cobra muito da gente, a gente tem que ser santo, a gente tem que dar exemplo. E aí eu fico pensando, né, que às vezes é muito fácil a gente colocar toda a responsabilidade na igreja e falar, poxa, é a igreja que me idealiza. Mas até na onde não tem uma alimentação do pastor para a igreja idealizar ela. Porque é muito bom ser visto igual... não está aparecendo ali o... Eu coloquei um desenho da família dos incríveis. E eu acho que essa família ela representa bem a família do pastor. Onde todo mundo tem que ser super-herói. Inclusive o bebê. Se tiver um bebê filho de pastor, ele também tem que ser aquele super-herói.
E isso também é alimentado pelo pastor de alguma maneira. Quando chega em casa e fala, filho, você não pode fazer isso, você tem que ser modelo para a igreja, você tem que ser modelo para os irmãos. Mas até na onde, né? Ele não tem que ser tão modelo assim que ele deixa de ser um ser humano normal, que passa pelos ciclos do desenvolvimento normal, que tem as suas próprias experiências. Outro dilema na família do pastor é o ativismo pastoral e o seu reflexo na família. A família do pastor é a primeira que sofre com ele. A igreja tem o pastor, mas a sua família nem sempre o tem. Ele tende a ser mais disponível para a igreja do que para a sua própria família. Isto é uma característica da nossa herança teológica e espiritual. É muito bom e necessário sentir-se vocacionado, mas a excessiva sacralização da vocação pode fazer com que o pastor perca o senso de si mesmo, tornando-se uma propriedade da sua vocação. Por isso ocorre, em muitos casos, a perda da individualidade e da identidade, e para não dizer da sanidade. Isso quem fala é o pastor José Cássio Martins. E na hora que eu li esse pedacinho, é muito bom e necessário sentir-se vocacionado. Eu lembrei muito de 1 Timóteo 3, quando Paulo, em 1 Timóteo 3, Paulo ele começa dando conselhos e ele começa, olha, que bom que você se sente vocacionado, que bom que você se sente vocacionado para cuidar de pessoas, para liderar a igreja, que bom que você se sente vocacionado para levar o reino de Deus, que ótimo isso, que boa escolha você fez. E aí o Paulo ele vem dando alguns conselhos para aqueles que querem, para aqueles que querem ser líderes. E aí ele vai falando a questão da conduta, de ser homem de uma só mulher, e ele vai dando vários conselhos. E quando ele chega no versículo 5, Paulo fala da seguinte maneira: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E aí eu fiquei pensando, né, que o José Cássio Martins, ele começa também a dar conselho. Olha, que bom que você se sente vocacionado, mas a excessiva sacralização da vocação pode te fazer prisioneiro dela. E o que é essa excessiva sacralização da vocação? É você colocar a igreja em primeiro lugar e as coisas da igreja em primeiro lugar e o fazer dentro da igreja em primeiro lugar. E a sua família começa a ficar de secundário. Começa a ficar depois do serviço na igreja. Depois eu dou atenção para eles, mas primeiro eu tenho que atender o irmão da igreja, que está me pedindo, que está necessitado. Mas primeiro eu tenho que resolver as questões da igreja. E isso acaba deixando a família nesse plano inferior. E aí, na visão, eu acho que de muitas esposas de pastor, e principalmente de filhos de pastor, a igreja ela começa a ser vista como um vampiro insaciável. E diante desse vampiro insaciável, eu vou falar aqui mais numa perspectiva dos filhos, né, nesse quesito. Os filhos eles têm duas opções. Ou a herança ministerial. O que é essa herança ministerial? Eu preciso seguir os passos do meu pai. Eu preciso ser igual a ele. Porque se eu não for igual a ele, eu não vou ter um lugar no sol. Eu não vou ser visto por ele. E às vezes a única chance desse filho ser visto é estando com o pai, é ajudando o pai na igreja, é pregando também, é ministrando louvor. E é um tanto de outras coisas. Não que isso não seja bom, às vezes o filho também se sente vocacionado a isso, mas é muito necessário entender o porquê que ele está escolhendo isso e o porquê que ele está fazendo isso. Se esse porquê não é, às vezes, para ter um lugar com o pai, para ter um lugar de filho, para ser visto por esse pai. E aí acaba se tornando, eu coloquei um desenho, essas são bonecas russas, o que a gente chama de matrioscas. E a primeira ela é a matriz, depois as outras vão todas encaixando dentro dela. E o interessante é que elas são todas iguais, o mesmo rosto, o mesmo olho, o mesmo tudo. E é muitas vezes dessa maneira que a gente vê os filhos do pastor. São uma repetição do seu pai, todos iguais. E uma outra escolha é a aversão à igreja.
É o que a gente vê de muitos filhos abandonando a fé, não querendo nada daquilo, não querendo ser iguais a seus pais, não querendo igreja, não querendo saber de igreja, porque essa igreja é vista como uma ladra, como aquela que sempre roubou a posição de filho. É aquela que sempre foi colocada no lugar dele. A igreja são os filhos, as pessoas da igreja são os filhos. Mas e meu filho? E o meu lugar de filho? Onde que fica? E aí é onde essa versão começa a tomar uma proporção e muitos filhos abandonam. E quero pensar um pouquinho com vocês sobre a família como um espaço de individualização. E para isso a gente vai pensar em 3 pontos. A funcionalidade familiar, que eu vou explicar, o falso eu e o verdadeiro eu, e uma projeção familiar. A funcionalidade familiar. Eu trouxe 3 imagens, que eu acho que fica muito mais fácil de explicar o que é isso. E no primeiro copo, eu não sei se dá para vocês verem, é um copo cheio de gelos. E eu quero pensar nesse copo cheio de gelos como a família pastoral, como a família do pastor. E tá vendo? Cada gelo dá para saber, aquele pode ser o pai, aquele o filho, aquele a esposa. E uns são mais gordinhos, outros gelos mais magrinhos, uns mais pontudinhos, outros mais arredondados. E a segunda figura representa o passar do tempo no ministério. O que começa a acontecer com essa família, quando essa família não é cuidada, quando talvez o pastor não procura ajuda, até uma ajuda psicológica, para ajudar a se autoconhecer. E aí essa família, o gelo começa a derreter. E aí tem até alguns gelos ainda que estão inteiros, mas estão meio deformados. Então essa família começa a se transformar nesse copo, num copo, alguns já desapareceram, outros gelos estão meio deformados. E o último, essa figura do gelo derretido, completamente virou água. E aí nesse último copo a gente já não vê mais o que a gente vê no primeiro. E é isso que acontece. A família do pastor, muitas vezes, ela se torna uma coisa só, que a gente já não vê mais cadê a individualidade de cada um, cadê a personalidade de cada um. Parece que todos precisam ser iguais, precisam ser uma coisa só. E isso não é bom, isso não é legal, não é saudável. Cada um precisa se reconhecer como alguém, com seres com as suas próprias particularidades. E aí a gente pode entrar numa questão de um falso eu. Como eu já falei um pouquinho da questão da idealização, eu penso que a idealização ela é um dos principais estímulos para a atuação desse falso eu, para atuar em cima desse falso eu. E o indivíduo ele se movimenta para agradar a todos à sua volta, mas esse indivíduo se sente irreal e uma farsa. Bom, essa idealização, esse estímulo de idealização cria algo do tipo, para eu ir para a igreja eu preciso vestir a minha capa e preciso ser um ser que se envolve com a igreja, porque é isso que a gente pensa em momentos, quando em ser família do pastor, muitas vezes a pressão de você ter que atuar dentro da igreja, ser proativo como filho, como esposa de pastor, faz com que se movimente através desse falso eu. E faça coisas que, na hora que você entra no seu quarto, na hora que você fecha a sua porta, na hora que você está sozinho, você se pergunta, isso não sou eu. Isso não é eu. Talvez eu não gosto de cantar no louvor. Talvez eu não gosto muito de pregar. Mas talvez o que eu gosto mesmo é de contas. Eu quero ser um engenheiro. Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, mas eu não quero atuar assim dentro da igreja. E eu acredito que a vocação ela é chamada não só para se movimentar dentro das funções da igreja, dentro da igreja, mas ela é lá fora também. Essa vocação pode ser expressa através das profissões que os filhos escolhem, que as esposas escolhem.
E quando a gente traz uma realidade para tudo isso, quando como família e como pastor, começa a se abrir dentro de casa um espaço onde cada um pode colocar aquilo que pensa, aquilo que sente e o que de fato agrada a ele, o que começa a predominar é o verdadeiro eu. E no verdadeiro eu, o indivíduo ele atua com suas verdadeiras características, deixa transparecer quem é de fato, abre espaço para a criatividade, os ganhos espontâneos e o indivíduo passa a sentir-se real. Então, nesse momento, a hora que a gente começa a ter um espaço onde eu posso me individualizar, onde eu posso ser diferente do meu pai, onde eu posso ser diferente da minha mãe, onde a minha mãe pode ser diferente do meu pai e de mim, começa a abrir esse espaço para a criatividade, para a espontaneidade. E, por fim, a projeção familiar. O que é uma projeção? Por exemplo, tudo que está passando aqui no computador, ele está sendo projetado para ali. Então, daqui ele vai para lá. E a projeção, num âmbito mais relacional, ele significa aquelas características boas e ruins minhas que são colocadas no outro. E isso funciona até como um mecanismo de defesa da mente, da própria mente, para conseguir lidar com características internas. E aí eu fiquei pensando, né, que muitos pastores, a maior vontade é que o filho siga, dê continuidade ao seu ministério, faça coisas maiores do que as que ele fez, né, durante todo o ministério. E ele começa a colocar aquelas questões suas que muitas vezes não estão bem compreendidas no seu filho, na sua esposa, e exigir deles essa continuidade. Projeta neles as suas próprias características, que muitas vezes não foi solucionada. E é aí que entra um trabalho psicológico. É aí que a gente precisa procurar o psicólogo para conseguir separar. Peraí, isso aqui é meu, isso aqui não é do meu filho, não é do outro. E conforme a vida ministerial, a vida pastoral, as coisas começam a se misturar muito, começa a ficar um emaranhado. E vocês precisam de ajuda para ajudar a separar. Isso aqui é meu, isso aqui é da minha esposa, esse aqui é do meu filho, a separar essas características. E eu quero finalizar falando sobre um pouquinho sobre a autonomia como um princípio bíblico. E para isso, eu quero falar sobre a valorização de Jesus pela autonomia de Pedro. Em João 13, Pedro está com os discípulos e aí, durante todo o capítulo, ele vai falando que ele há de padecer, que ele há de morrer. E Pedro, lá no finalzinho, ele pergunta, mas para onde você vai, Jesus? E Jesus fala, para onde eu vou, você não pode ir agora, mas um dia a gente vai se encontrar. E Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, se precisar eu morro por você. Se precisar eu dou minha vida por você. E aí Jesus, ele vira para Pedro e fala, olha Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E lá no versículo 18 a gente vê bem isso, vê Pedro negando a Jesus e quando o galo canta, Pedro chega a se entristecer, porque aí ele lembra daquilo que Jesus falou. E aí ele cai na real, peraí, quem sou eu? E o que eu estou falando? Eu falei uma coisa que talvez não é real. E depois aí Jesus é crucificado e Pedro volta à vida rotineira dele, volta a pescar. E lá no versículo 21, Jesus ressuscitou e encontra com os discípulos. E no meio desse encontro ele questiona Pedro. E quando ele se encontra com Pedro, ele fala, Pedro, tu me ágape? E ágape, no grego, significa um amor incondicional, um amor de morte, um amor de que eu morro por você, se preciso for. E Pedro responde, Jesus, eu te filéu. E filéu significa no grego um amor fraternal, um amor de irmão, de família, que é diferente desse amor ágape,
que é um amor incondicional, acima de qualquer coisa. E aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me ágape? E Pedro fala, Jesus, eu te filéu. E pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? E Pedro, ele se entristece e responde, Jesus, tu sabes que eu te filéu. E aí eu penso que Jesus olhou bem nos olhos de Pedro e falou, então vai, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. E nesse movimento todo, o que eu percebo é Jesus buscando essa autonomia de Pedro. Pedro, eu quero que você fale o que você sente de verdade. Não quero que você fique falando que você morre por mim, que você me ama de um jeito. Não, eu quero que você expresse quem você é. E daí em diante a gente sabe o tanto que Pedro foi relevante para o Evangelho, o tanto que Pedro propagou o Evangelho de uma maneira tão linda. E aí eu quero deixar uma reflexão para vocês, pastores. Será que na vida familiar, junto com seus filhos, junto com as suas esposas, a atuação tem sido como a de Jesus com Pedro? Será que vocês têm voltado para os seus filhos e questionado, peraí, vem aqui, deixa eu saber, o que você sente de verdade? Quem você é de verdade? Ou será que os filhos estão tendo por livre e espontânea pressão, talvez, seguir uma continuidade ministerial? Ser uma continuidade de vocês? Ter que refletir isso dentro da igreja, ter que estar envolvido com tudo na igreja? Ou será que existe esse espaço de chegar que o filho fala, olha filho, ou até para a esposa, meu amor, que você pensa? É isso que você quer? Você sente que é essa a sua vocação? Você não quer pregar? Tudo bem, você não precisa pregar. Você não quer ser ministra de louvor? Tudo bem, você não precisa ser uma ministra de louvor. O evangelho ele também pode ser propagado de outras maneiras. E para finalizar, eu trouxe um pedacinho da música do Lulu Santos. Eu não quero que vocês pensem aqui numa música, é uma música que não é cristã, é uma música secular. O Lulu Santos é isso, é aquilo. Não, esquece essa parte, gente. Eu quero pensar na arte como falando um pouco da gente, porque as músicas, ela fala um pouco o que tem dentro do ser humano. E eu acho que essa música, ela reflete bem, muitas vezes, o que o pastor sente, o que o filho do pastor sente e o que a esposa de pastor sente. E eu vou recitar ela, e ela fala assim, ó, sei lá, tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí, que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. E nossa história, de repente, ficou alguma coisa que alguém inventou. A gente não se reconhece ali, no oposto de um déjà vu. Se a gente é dono do próprio nariz, ou será que é o espelho que se transformou? A gente não se reconhece ali, no oposto de um vis-à-vis. Eu acho que essa questão de olhar para si e se perguntar, será que a minha história é a minha história ou será que é uma história que foi inventada por alguém até aqui? Eu acho que essa é a pergunta de muitos filhos e de muitas esposas de pastor, quando ficam presos nessa falta de autonomia, nessa falta de individualização. Bom, eu termino a minha fala por aqui e eu chamo o Marco, vai apresentar ele. Muito obrigada pela atenção. A paz.